Bom dia a todos. Muita satisfação receber um público tão qualificado para a gente ter hoje uma mesa redonda bastante interessante. O mote são 6 meses, né, após a entrada da LGPD e uma conversa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre os desafios, as atualidades e as questões que são caras para a nossa indústria farmacêutica, né? A ideia é fazer uma primeira aproximação com a NPD, trazer esses temas cotidianos e que podem impactar bastante em relação a questões da lei. Para isso, a gente vai ter uma conversa conduzida, né, de forma bastante especial pelo Dr. Fernando Santiago, que é sócio fundador do escritório Xenu Oliveira Santiago Advogados, é um escritório associado dos Farm, é o parceiro que conduziu a construção do nosso primeiro guia de LGPD, que já foi publicado, inclusive com uma versão em português e outra em inglês. E a ideia é a gente continuar construindo essa parceria, né, nesses temas de LGPD. E para isso, para essa conversa, a gente tem a honra de receber a doutora Miriam Wimmer, que é a diretora da NPD, para ter essa conversa. A gente estruturou esse webinar com uma apresentação do Dr. Fernando Santiago, depois a palavra vai ser aberta à doutora Miriam e a gente vai conversar em torno desses temas tão caros para a nossa indústria. Obrigado pela presença e que tenhamos um bom encontro aqui, bem produtivo hoje. Fernando, a palavra é sua. Obrigado, doutor Bruno. Um grande prazer estar aqui de volta com vocês aqui no Sindusfarma, discutindo temas tão relevantes para a indústria farmacêutica. Não poderia ser um dos mais relevantes atualmente relacionados à proteção dos dados pessoais e as complexidades que isso envolve quando lidamos com um setor que trata essencialmente com dados sensíveis. Eu gostaria de agradecer a doutora Miriam Wimmer aqui presente conosco, que nos deu a honra da sua presença e que nos possibilitou iniciar esse diálogo setorial, iniciar essa aproximação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o setor, a indústria farmacêutica brasileira, de forma a começar um diálogo construtivo sobre a melhor forma de tratamento dos dados pessoais sensíveis feitos pelo setor. Obrigado, doutora Miriam, pela sua presença. Obrigada, doutor Fernando, doutor Bruno. Agradeço muito o convite. Para mim, uma grande satisfação iniciar essa aproximação, representando aqui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu estou muito ansiosa para conhecer melhor o setor de vocês, entender quais são as especificidades e como é que a LGPD vai se aplicar. Então, enfim, muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Muito obrigado. Bom, eu vou iniciar essa conversa com uma breve apresentação, serão só 4 ou 5 slides no máximo, no qual eu vou demonstrar alguns dados e alguns setores e algumas questões específicas da indústria farmacêutica, de forma a contextualizar alguns dos nossos ouvintes e, eventualmente, até você, doutora Miriam, nós sabemos que você é uma grande especialista da proteção dos dados pessoais, só que cada setor, de fato, tem as suas especificidades, tem as suas particularidades, né? E talvez isso seja menos evidente para quem não esteja, de fato, debruçado em cima daquelas especificidades. Então, me permita dividir a tela com vocês. Por favor, me diga se estão vendo. Bruno, está vendo a minha tela? Então, ok. Perfeito. Obrigado. Bom, eu vou começar... Entrou. Ok, com, digamos, a tipologia dos principais dados pessoais que são tratados quando lidamos com o setor farmacêutico, do setor, a indústria farmacêutica brasileira. Nós tratamos dados de amostras biológicas, ou seja, são dados extremamente sensíveis, né, relacionados à biometria. Nós tratamos inúmeros dados que são recolhidos nos testes clínicos, a fim de verificar a segurança e a eficácia dos medicamentos, numa fase anterior à colocação no mercado. Tratamos também dados de farmacovigilância, que são extremamente importantes, extremamente marcantes do setor farmacêutico, uma vez que se trata de acompanhar a segurança do medicamento desde a sua fase inicial até vários e vários anos, enquanto o medicamento ainda está no mercado, e até mesmo até a sua retirada. Alguns dados de epidemiologia, de forma a compreender as doenças, compreender as complicações, compreender os desenvolvimentos, compreender
a forma de curá-las. O setor farmacêutico brasileiro também trata dados de farmacoeconomia, é um setor, às vezes, negligenciado por muitas pessoas, mas em determinados casos, é importante saber até o custo do táxi que a pessoa pega para ir ao hospital, de forma a calcular o custo total de um determinado tratamento, ou seja, são dados de farmacoeconomia sobre o custo que nos permitem avaliar o custo das terapias. Por fim, estudos de mercado, de forma a compreender o que os pacientes pretendem, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles esperam, o que eles não esperam. Isso, sobre esse aspecto, não se difere tanto dos demais setores econômicos mundiais. E dados também oriundos do acompanhamento terapêutico do paciente. Ou seja, nós vemos que se trata de uma miríade de dados pessoais e, essencialmente, salvo algumas exceções, dados pessoais de natureza sensível, razão pela qual a questão do impacto da LGPD na indústria farmacêutica brasileira torna-se tão relevante. Dentro dessa análise que nós fazemos, nós constatamos que determinadas áreas são, então, amplamente impactadas. Por óbvio, existem outras áreas que são assim ou o mesmo tanto impactadas do que as das demais indústrias, ou seja, recursos humanos, eventuais áreas comerciais e etc., mas isso não nos cumpre relatar aqui, uma vez que se trata de uma certa homogeneidade entre as indústrias sobre esse aspecto. Eu vou, talvez, tecer alguns comentários sobre algumas especificidades de áreas da indústria farmacêutica, as principais, não todas elas, mas, por exemplo, o setor de farmacovigilância e qualidade é um setor bem afetado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E nós temos algumas particularidades. A primeira, aos meus olhos, começa quando tratamos o saque. Quando as questões entram via saque, já é necessário se fazer uma triagem para saber se a questão que está sendo abordada ali, ela diz respeito a um dado pessoal ou não. Ou seja, muitas vezes o canal de abertura da farmacovigilância, que vai retratar um problema no medicamento ou um efeito adverso, é o mesmo canal daquela pessoa que liga para esclarecer uma simples dúvida sobre um medicamento. Ou seja, um canal, você pode ter a entrada de dados pessoais ou não, ou seja, há que saber a especificidade dessa triagem para saber qual dos caminhos e sobretudo, qual base legal vai ser utilizada nesse tratamento, uma vez essa triagem efetuada. Nós temos, então, inúmeras questões de relatos de efeitos adversos, que são, várias vezes, a especificidade, que em determinados casos são relatados pelos médicos e não pelo paciente em si, ou seja, há um relato de um dado de um terceiro, um dado sensível de um terceiro por um profissional da saúde, e em determinados casos, há o relato diretamente feito pelo terceiro, pelo paciente, ou muitas vezes até pelo seu próprio familiar, que é algo extremamente comum, que traz um pouco de complexidade nessa questão. E a questão da governança desses dados, de fato, de que forma eles são tratados, os operadores que são envolvidos nesse tratamento, o setor de saque muitas vezes é terceirizado, isso passa por alguns cuidados especiais na guarda e conservação desses dados. Programas de suporte ao paciente, em que há várias questões referentes a programa de suporte ao paciente, uma vez que a indústria farmacêutica proporciona um acompanhamento específico àqueles pacientes que utilizam determinados medicamentos, a fim de acompanhar a sua evolução e, às vezes, oferecer-lhe também condições comerciais que sejam um pouco diferenciadas em relação daquele que não tem um uso constante, um uso crônico daquele medicamento. E aqui nós temos algumas questões relacionadas à governança dos dados, como que esse paciente vai entrar no programa de paciente, se ele entra diretamente ou se ele entra indiretamente. Esse é um ponto que merece ser tratado com cuidado. Nós temos o setor comercial e de marketing da indústria farmacêutica, uma das grandes questões que temos diz respeito ao relacionamento com a classe médica. Esse relacionamento se daria sob qual base legal, uma vez que é algo de legítimo interesse do médico ou não, ou necessitaríamos consentimento ou não, é algo que, de fato, ainda há muita reflexão sobre esse tema e acho que ainda chegaremos numa situação em breve, numa posição em breve sobre esse tema. O setor médico de pesquisa clínica, nós temos algumas questões relacionadas essencialmente sobre a interregulação, existem várias entidades que regulam o tema e, em determinadas situações, com talvez orientações ou
anteriores à entrada em vigor da LGPD e que, por isso, não estão ainda adequadas às normas atuais e que, em função disso, se tornam conflitantes com a LGPD. Mas, bom, sobre esse ponto, nós vamos provavelmente voltar sobre ele anteriormente, né? A LGPD não inventou o conflito normativo, isso sempre existiu em outras áreas, né, doutora Miriam? Então, acho que nós vamos poder tratar isso um pouco mais adiante com mais detalhes. Então, esses são os setores, digamos, as principais áreas que nós vemos que são afetadas com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas, como eu disse anteriormente, não são os únicos. Tá? Me desculpem se às vezes eu deixei de citar uma ou outra área que esteja também afetada, mas que não tenha passado pela minha memória, mas eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade de levantar esses pontos ao final, quando abriremos para as perguntas ao público, as pessoas que estão aí conosco, tem um Q&A, um setor de diálogo aí, de perguntas em que podem ser feitos as perguntas que nós selecionaremos algumas dentre elas ao final para colocá-las à doutora Miriam. Doutora Miriam, eu passo a palavra para você, gostaria de ouvi-la um pouco a esse respeito, agradeço imensamente pela sua presença aqui conosco, por esse papel educativo de difusão da informação que a NPD tem exercido de forma, digamos, brilhante, essencialmente, não só, mas também na sua pessoa, e gostaríamos de ouvi-la um pouco a esse respeito, ouvi-la um pouco sobre a forma como a NPD tem evoluído no seu dia a dia e, eventualmente, o seu olhar sobre o setor, a indústria farmacêutica, e nós vamos, posteriormente, trocar algumas informações a esse respeito. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fernando, doutor Bruno, mais uma vez. Eu estava olhando os seus slides, Fernando, e pensando, nossa, como cada setor realmente é um mundo, como cada setor tem suas especificidades. E eu falo isso porque, assim, eu estudo LGPD, deve ter, enfim, quase 10 anos que eu tive contato primeiro com esse assunto, e é muito diferente a gente estudar a lei sob uma perspectiva teórica, né, comparado com outros países, e a gente se deparar com a sua incidência concreta sobre determinados setores. E realmente a gente pensar numa lei que tem tamanha transversalidade como a LGPD, né, que afeta todos os setores da economia, que afeta o poder público, realmente exige que a gente reconheça a complexidade da sua incidência, as especificidades de cada setor, e por isso eu sou muito grata pela oportunidade de dialogar hoje com enfim, quem nos assiste, com os associados da Sindusfarma, porque eu acho que é um setor que, sem dúvida, é da maior importância, que lida principalmente com dados pessoais sensíveis, como você mencionou, Fernando, e, sem dúvida, num volume bastante expressivo, afetando o dia a dia de todos os cidadãos. Então, realmente, para mim, é muito interessante conhecer um pouco mais a esse respeito. E eu queria, nesses minutinhos que me foram dedicados, falar um pouquinho sobre a NPD, porque eu sei que, enfim, a gente discutiu aí ao longo de 10 anos essa lei, né, que foi aprovada em 2018, entrou em vigor em setembro do ano passado, no dia do aniversário do meu filho, inclusive, nunca vou esquecer, 18 de setembro, uma data especial, e agora já tem 6 meses de vigência, né, e sem dúvida provocou efeitos muito importantes sobre diversos setores. A gente tem acompanhado muitos esforços de implementação da LGPD, de conformidade, e, em paralelo, a gente está vivenciando a criação e a estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui não custa lembrar, né, que quando a gente adotou a LGPD com o seu modelo de proteção, que pressupõe uma proteção ex ante, né, uma proteção a priori, né, em que se precisa identificar bases legais, observar direitos, princípios previstos na legislação, uma peça fundamental é a própria autoridade nacional, e é um desenho que a gente essencialmente se inspirou, né, no modelo europeu, que também é um modelo baseado na existência de autoridades nacionais dotadas de independência, né, de certas garantias de autonomia decisória. E assim foi também no Brasil, e quem acompanhou a tramitação da LGPD sabe que a criação da NPD foi também cercada de emoções, né, de idas e vindas, de vetos, de avanços e retrocessos, teve de tudo. E, finalmente, né, a gente teve, por meio do decreto 10474, a criação da NPD, que é um órgão bastante simples ainda, né, que se encontra ainda numa fase inicial e que certamente evoluirá, né, para poder melhor dar conta desse tanto de competências que a lei atribuiu a ele. Então, nós hoje somos uma autoridade que possui competências plurais, né, de múltiplas dimensões. Nós temos aí
um papel tradicional de regulamentação, de fiscalização, de sancionamento, mas nós também temos um papel muito importante de promover essa mudança cultural sobre a qual você vinha comentando, Fernando, e isso por meio de ações de educação, de conscientização, e também por meio de uma competência que para mim é talvez a mais importante da NPD, que é a competência de fixar a interpretação da lei. Isso é super importante quando a gente olha para o nosso ambiente bastante fragmentado em termos de enforcement, né? Quando a gente estuda direito administrativo moderno, tem autores que vão falar do neofeudalismo administrativo, da proliferação de centros de poder, e essa é uma realidade, né, da administração pública contemporânea, né? A existência de múltiplos centros de poder, múltiplos centros decisórios com competências normativas, sancionadoras, fiscalizadoras, e a NPD se insere no meio desse ecossistema já super complexo, né, em que a gente tem agências reguladoras, tem órgãos estaduais, órgãos municipais, tem órgãos de defesa do consumidor, e a NPD, então, é criada agora, né, um bebezinho, a NPD tem 5 meses, né, não fez ainda 5 meses, e ela se coloca no meio dessa pluralidade de órgãos com competências que, de alguma maneira, podem tocar no tema de proteção de dados pessoais, e a forma que o legislador encontrou para promover maior segurança jurídica quanto à interpretação da LGPD foi justamente estabelecer para a autoridade nacional essa competência de ser o órgão central de interpretação da LGPD, na esfera administrativa, né? E eu acho que isso é da maior importância, porque, de fato, à medida que a gente passa por esse processo de transformação digital, que é presente, enfim, em todos os setores da economia, no próprio governo, nas nossas relações cotidianas, né? Esse processo que é acentuado pela pandemia, em que todo mundo teve que se transformar digitalmente assim na marra, né? Migrar para o home office, os pequenos empreendimentos, os grandes, né? Todo mundo teve que acelerar isso. A gente se depara com o fenômeno que é que o dado, inclusive o dado pessoal, passa a ser um insumo imprescindível para todas as atividades econômicas e para as próprias atividades do poder público. Então, à medida que o dado começa a ser percebido como um asset, né, como um insumo dotado de um valor econômico, ele é também reconhecido pela lei como a projeção da personalidade humana, e ao titular do dado são reconhecidos vários direitos que buscam concretizar essa ideia tão bonita que é a ideia de autodeterminação informativa, a ideia de que é o titular de dados que deve ter protagonismo quanto às formas em que seus dados são tratados, e assim é que a nossa lei incorpora princípios que existem em outros países, que existem nos documentos da OCDE, e também incorpora uma série de direitos, que são os famosos direitos ARCO, né, de acesso, de retificação, de oposição, de correção, enfim, mesmo de eliminação de determinadas circunstâncias. Então, é um desenho assim, que encontra paralelo em mais de 130 países no mundo, e a própria autoridade é uma estrutura, né, institucional que também guarda paralelo com mais de 90% desses países que possuem leis de proteção de dados. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a NPD, né? A NPD foi criada como um órgão vinculado à presidência da República, mas é uma estrutura temporária, a própria lei prevê que a gente deve realizar estudos com vistas à transformação em uma autarquia especial, que é a mesma figura jurídica que enfim, caracteriza as agências reguladoras, por exemplo, né? Nós somos um órgão colegiado, somos 5 diretores, dotados de mandato fixo, indemissibilidade ad nutum, então existe uma série de garantias aí de autonomia decisória. De fato, ainda é possível aprimorar em termos de autonomia orçamentária, né, de estrutura de pessoal, então tudo isso é um processo que se encontra em andamento. E nós somos um órgão muito pequeno, tá? Então, no nosso organograma, nós temos 36 posições, já incluídos 5 diretores, então, assim, isso deve ser menos do que o departamento jurídico de muitas empresas, realmente é bem pequeno. Isso inclui, assim, área meio, né? Inclui corregedoria, ouvidoria, consultoria jurídica, secretaria de administração, secretaria-geral, né? Tudo que é necessário para a máquina funcionar. E a gente, enfim, começou em novembro, né? Em novembro só tinha 5 diretores, agora nós já somos 27 ou 28, então estamos chegando a 30 aí, né? Tem pessoas que estão a caminho, né? E aos poucos a gente está estruturando essa autoridade, né? E eu acho que, assim, uma das primeiras preocupações que nós tínhamos na NPD era, de fato, começar a se inserir nesse tabuleiro de xadrez, né? De mostrar a cara, de se tornar presente, seja nos debates públicos, seja também nas relações com os titulares, com os agentes de tratamento. Então, os nossos primeiros esforços foram voltados a dar visibilidade à NPD e à sua atuação. Então, a gente, enfim, criou o site, né, colocou FAQ, né, perguntas frequentes, criamos os canais de comunicação com os titulares, via peticionamento eletrônico, via e-mail institucional, ouvidoria, Fala BR, enfim, todos esses mecanismos que são
muito importantes para que a gente possa começar a se relacionar com os jurisdicionados, sejam agentes de tratamento, sejam titulares de dados, e nós também nos preocupamos logo no início em produzir 2 documentos que são documentos estruturantes para a NPD. Tá? O primeiro é o planejamento estratégico e o segundo é a agenda regulatória. O que é o planejamento estratégico? É uma visão do que a gente vai fazer, né? Para que serve a NPD? Né? E a gente estruturou o planejamento estratégico em 3 eixos, o primeiro voltado para o fortalecimento da cultura de proteção de dados, e essa é uma meta que a gente pretende executar por meio de ações de capacitação, por meio de acordos de cooperação técnica, por meio, enfim, da estruturação de mecanismos de diálogo com, enfim, os atores atingidos pela lei. O segundo pilar diz respeito ao ambiente normativo, vou falar logo em seguida, e o terceiro tem a ver com a própria institucionalidade da NPD, que, como eu mencionei, possui hoje uma estrutura provisória, mas que certamente nesses 2 anos vai crescer, né? Vai ter mais gente trabalhando, vai ter mais orçamento, vai ter mais condições de dar conta daquelas dezenas de competências que a LGPD estabeleceu. E o segundo grande documento, eu acho que é a agenda regulatória, que é um documento que nós produzimos não porque haja uma obrigação legal, mas porque nós queremos comunicar de maneira muito clara, muito transparente, o que a gente vai fazer. Então, eu acho que todos nós sabemos que insegurança jurídica é péssimo para todo mundo, é ruim para investimento, é ruim para proteção de direitos, né? E a gente realmente se preocupou em estruturar nossas ações para não serem ações assim, erráticas, né? Aleatórias. Sai uma notícia no jornal, dá uma guinada, né? E isso não é possível nem desejável quando se trata de atuação de um órgão dotado de competências normatizadoras, fiscalizadoras, sancionadoras. Então, nós produzimos uma agenda regulatória que é um primeiro esforço, né, para a gente priorizar e organizar o nosso trabalho internamente. Essa é uma agenda que tem 10 itens, tá, a serem executados ao longo de 2 anos. Ela pode ser alterada, ela é aprovada por uma portaria do presidente, ela reflete um planejamento interno nosso, mas, sem dúvida, ela pode ser ajustada caso surjam outras prioridades, caso, por exemplo, o nosso conselho consultivo entenda que algum assunto muito relevante tenha ficado de fora. Eu queria também sublinhar que essa é uma agenda ambiciosa para uma equipe muito pequena, né? Então, 10 itens de agenda regulatória, teve gente que disse, nossa, só isso? Eu disse, caramba, as pessoas não têm ideia do que é você passar por um processo regulatório que envolve avaliação de impacto regulatório, consulta pública, audiência pública. E eu vou aqui comentar que a gente recentemente abriu 2 processos de tomada de subsídio, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante. E só nesses 2 processos nós recebemos mais de 900 páginas de contribuições. Nossa equipe de normatização tem 3 pessoas. Então, meus amigos, assim, regulamentação não é simples quando a gente quer fazer da maneira correta, que é dialogando, que é ouvindo todo mundo, que é levando em consideração os diferentes pontos de vista. Então, nós temos aí 10 itens, né? Para 2021, nós já cumprimos 2 itens, que são regimento interno e planejamento estratégico. A gente está num processo de tomada de subsídios de regulamentação diferenciada para micro e pequenas empresas e para incidentes de segurança. Eu posso falar mais se tiver perguntas mais à frente, né? O processo de tomada de subsídios é um processo pré-consulta pública, tá? Então é um momento em que a gente formula perguntas bem abertas para que qualquer interessado possa se manifestar, pedir uma reunião, mandar contribuições, e em seguida é que nós vamos formular uma minuta de ato normativo que vai à consulta pública, então é um procedimento anterior. Esse ano a gente ainda vai ter consulta pública sobre o regulamento de processo administrativo sancionador, fiscalização, sancionamento, que são etapas, né, de um mesmo processo, e também a questão do relatório de impacto à proteção de dados, que é uma medida muito importante que faz parte desse esforço das organizações de serem accountable, né, de serem responsáveis, de prestarem contas e de fazerem uma abordagem baseada em riscos. E aí, no ano que vem, temos direitos titulares, o papel do encarregado, transferências internacionais e um esclarecimento sobre bases legais, que eu sei que é uma questão tormentosa, né, porque especialmente quando a gente tem setores que são dotados de grandes especificidades, muitas vezes é difícil, é complexo identificar as bases legais mais corretas, e eu acho que ao longo desse ano a gente está também aprendendo, estudando e buscando compreender as especificidades que tornam uma base legal mais apropriada do que outra, e é sempre uma análise contextual, naturalmente, né? Não tem receita de bolo, não tem fórmula matemática. Então, como eu mencionei, a gente iniciou já o processo regulatório sobre 2 normas, incidente de segurança, PMS. A gente espera em breve, enfim, avançar na análise dessas contribuições para poder lançar o AIR e a consulta pública, que são as próximas etapas. E estamos também internamente concluindo a proposta de normas sobre processo administrativo sancionador, que é uma coisa assim super complexa, porque pensem vocês uma autoridade que vai
ter impacto sobre 230 milhões de brasileiros, dezenas de milhões de empresas, né, CNPJs, além de agentes de tratamento que sejam pessoas físicas. Então, a gente está preocupado em fazer um processo administrativo sancionador que seja muito calcado na teoria responsiva, que, assim, nosso objetivo não é aplicar uma multa, nosso objetivo é que não aconteçam problemas, né, que a gente não chegue na etapa de sanção. Então, essa tem sido a tônica das nossas reflexões, e eu acho que quando a minuta vier a público, eu particularmente gostei bastante da proposta que veio da área técnica, eu acho que ela vai ensejar discussões super interessantes sobre regulação, corregulação, regulação responsiva e formas alternativas de resolução de conflitos, né? E, por fim, a gente tem feito um grande esforço também para, como eu mencionei, se posicionar nesse tabuleiro de xadrez por meio da cooperação com outros órgãos dotados de competências análogas às nossas, né? Então, assim, eu sou servidora pública, eu sou oriunda da Anatel, essa é a minha carreira, eu sou especialista em regulação, então, naturalmente, né, por conta até de relações pessoais, de amizade, foi muito simples ter uma aproximação com a Anatel, acho que foi a primeira agência que a gente fez reunião, inclusive, mas também já dialogamos com a ANS, com a ANAEL, com a ANP, com a ANP não sei, mas a ANAC, enfim, uma porção de agências com vistas a entender melhor as suas experiências, porque nós temos hoje há 20 anos de experiências no Brasil de estruturas administrativas dessa natureza, e para nós é muito importante saber o que deu certo e o que deu errado, né? Nós não somos uma agência, mas temos uma estrutura institucional que guarda algumas semelhanças, né, em termos de órgão colegiado, com uma certa independência, né, competências também que se correlacionam às das agências, e para nós tem sido muito interessante esse diálogo. Também temos buscado firmar acordos de cooperação técnica com essas entidades e com outras, então já temos um ACT firmado com a Secretaria Nacional do Consumidor, que me parece assim, importantíssimo, dada a capilaridade, a complexidade do nosso Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Temos outros ACTs em tramitação ou em negociação com outros órgãos que certamente serão muito importantes para nós, como, por exemplo, o CERT-BR, a Polícia Federal. Temos diálogo já estabelecido com o Ministério Público também, que são atores, enfim, da maior importância. A gente quer trabalhar com eles, né, colaborando realmente e compartilhando atribuições para evitar retrabalho, conflito de competência, enfim, coisas que são ruins para todo mundo. E, por fim, a gente está em fase também de constituição do nosso Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e do Consumidor. O doutor Fernando aqui é um dos representantes indicados pela Câmara dos Deputados, né, Fernando? E a gente abriu os editais, a gente teve um enorme interesse, foram mais de 120 candidaturas para 13 vagas, então os senhores veem que não teremos uma tarefa fácil aí de selecionar esses 13 titulares e mais esses 3 suplentes. Na verdade, o nosso papel é de formular uma lista tríplice, depois o presidente da República escolhe, né? Mas tem sido super gratificante ver a qualidade dos candidatos e a representatividade das instituições que se candidataram nesse processo, e a gente espera também trabalhar com bastante celeridade para que esse órgão colegiado possa ser constituído e nos apoiar, enfim, nos fornecer ali uma caixa de ressonância, né, das diferentes perspectivas e pontos de vista dos múltiplos segmentos que são afetados pela LGPD. Então, enfim, eu queria trazer essa mensagem inicial, mas eu acho que o interessante mesmo são as perguntas e o debate. Aqui eu já vou antecipadamente pedir desculpas, porque eu não sou especialista no setor de vocês, eu estou aqui aprendendo também, enfim, se eu não puder responder perguntas, eu vou anotá-las no meu caderninho de perguntas, que a cada dia está mais recheado, porque a cada evento em qual eu participo surgem novas questões, mas certamente será um prazer ouvi-los e tentar contribuir aí para o amadurecimento das reflexões. Muito obrigada. Doutora Miriam, nós que agradecemos, é um prazer ouvi-la e, sobretudo, ouvi-la em relação à quantidade de trabalho que tem sido desempenhado e a quantidade de trabalho que ainda há por ser desempenhado, né? O que, de uma certa forma, para nós que estamos do lado de fora, temos uma noção de que, bom, já era esperado, mas quando se traz para um plano concreto a quantidade de ações que ainda merecem, que devem ser executadas, e num lapso de temporal tão curto, sobretudo em função da expectativa da sociedade e da necessidade de regulamentação ainda pendente, se torna uma tarefa hercúlea, para a qual eu parabenizo vocês pela força de trabalho de vocês e, sobretudo, pela visão, porque vários dos pontos que você mencionou, eu acho que vêm diretamente no mesmo sentido das expectativas da sociedade. Vários pontos que você mencionou são preocupações que eu escuto
muitas vezes no terreno. A questão da multiplicidade de operadores, multiplicidade dos órgãos de controle, né? do PROCON, com o Ministério Público, com o juiz, etc., cada qual com a sua interpretação da lei, faz com que gere uma grande apreensão nos agentes de tratamento. Porque, poxa, se eu fizer isso, quem vai me falar que isso é correto? Talvez o juiz ache que é correto, o Ministério Público não acha, o PROCON acha. E a autoridade, digamos, nós ainda aguardamos o que ela há de falar sobre esse tema, o que traz um pouco de ansiedade, mas o simples fato dessa condição, dessa situação estar no seu radar, já nos traz um certo alívio, porque é questão de tempo, né? Sabemos que isso aí vai ser tratado. Doutora Mira, eu tenho, por óbvio, inúmeras perguntas a serem feitas. Eu sei que conheço os limites de um exercício como esse, por um lado, né? Nós não podemos trazer também a quantidade muito grande de perguntas, tampouco trazemos perguntas que sejam muito específicas ao seu setor. E nós sabemos, ao nosso setor, perdão, nós sabemos que a ANPD ainda não teve tempo, o que é plenamente compreensível em função dessa agenda extremamente apertada que você nos elencou, mas nós sabemos que a ANPD não teve tempo ainda de se debruçar sobre o setor farmacêutico, se debruçar sobre essas especificidades, o que nós esperamos contribuir para que isso ocorra, né, devagarzinho, justamente com a construção desse diálogo institucional que está ocorrendo aqui nesse exato momento, de forma que, caso eu faça alguma pergunta que você estime que seja muito específica, alguma coisa, não tem problema nenhum, a gente responde posteriormente, nós sabemos que teremos tempo de sobra para tratar esses pontos. Então, eu vou tentar, na medida do possível, me ater sobre grandes princípios, alguns deles até são transversais de outros setores, as dúvidas que afetam outros setores, mas talvez em função das características da nossa indústria farmacêutica, eles afetem um pouco mais do que outros. Então, eu gostaria de começar esse nosso diálogo, talvez com um ponto que nos interroga bastante em função do alto grau de internacionalização das empresas presentes aqui no setor farmacêutico brasileiro. Claro, nós temos inúmeros players de primeiríssima linha do setor que representam aí brilhantemente a indústria nacional, mas temos também uma miríade de empresas de capital estrangeiro, o que faz com que o tema da transferência internacional de dados seja um dos primeiros que me vem ao espírito. E essa transferência internacional de dados se dá de duas formas. A primeira forma, como eu mencionei, em função da existência de um grupo, um conglomerado sediado no exterior, no qual essa troca de informações é algo muito comum, e essa troca de informações envolve, em determinados casos, por óbvio, dados pessoais, ou de empregados, ou de clientes, ou o que seja, mas também, por outro lado, um aspecto que é muito menos visível e, às vezes, negligenciado por boa parte da indústria, que não sabe que faz transferência internacional de dados, mas faz quando contrata o cloud, o serviço de nuvem baseado no exterior. Ou seja, eu tenho um lado visível e um lado invisível. Atualmente, nós temos na LGPD algumas ferramentas para, digamos, garantir a licitude dessa transferência internacional de dados, mas todas elas ainda carecem de regulamentação. E a nossa dúvida sobre o setor é, poxa, o que fazer então durante a lei já está em vigor? O assunto ainda não está regulamentado. Ou seja, será que o fato de eu celebrar um contrato com o meu controlador, a quem eu estou transferindo o dado, é válido, mesmo se esse contrato ainda não pôde ser submetido à ANPD, para que a própria ANPD diga, não, esse contrato é válido, ou então utilize as cláusulas padrão e etc. Gostaria de ouvi-la um pouco a respeito dessa problemática. É uma problemática realmente, Fernando, porque, enfim, em primeiro lugar, eu acho que é indiscutível a importância que os fluxos transnacionais de dados têm na nossa economia digital, né? Então, a gente passa por esse processo de transformação digital que eu mencionei, em que tudo que era palpável, físico, vira bits e bytes, e esses bytes circulam pelo mundo, ainda que a gente não perceba, né? Na hora que a gente usa um aplicativo na internet,
que a gente manda um e-mail para alguém que está em outro país, na hora que a gente salva um arquivo pessoal mesmo, um servidor de nuvem, que de repente tem o seu data center em outro país, isso é uma transferência internacional, isso faz parte do nosso cotidiano, né, da economia digital, e não por acaso a LGPD dedica um capítulo inteiro às transferências internacionais de dados. E, ao mesmo tempo, você tem razão, você falou em caixa de ferramentas, a gente fala muito, bom, tem uma caixa de ferramentas ou um portfólio de mecanismos para viabilizar essas transferências. O objetivo da LGPD não é impedir as transferências, mas viabilizar que elas aconteçam, mantendo um alto padrão de proteção de dados pessoais, e, nesse sentido, nosso modelo muitíssimo parecido com o modelo europeu, né? Então, quais que são as principais ferramentas que a LGPD traz? A primeira que aparece na lei, e não quer dizer que seja necessariamente a mais importante, mas é a primeira que aparece, é a ideia de adequação, né? Então, a ANPD pode reconhecer um outro país, um organismo internacional, como tendo um nível adequado de proteção, e uma vez que haja esse reconhecimento, os dados podem fluir livremente, sem qualquer outra formalidade. Então, esse mecanismo existe também na União Europeia, mas, verdade seja dita, é um mecanismo que não tem tido assim, uma grande escala, porque hoje são, salvo engano, 13 ou 15 países apenas que foram reconhecidos como adequados pela Comissão Europeia, que é o órgão europeu responsável por fazer essas decisões, né? Enfim, o Brasil não é ainda um país reconhecido como adequado pela Comissão Europeia, e nós também não reconhecemos nenhum outro país como adequado, porque, né, acabamos de ser criados. Então, isso ainda não aconteceu. É um mecanismo que permite uma avenida de troca de dados, e eu acho que é um mecanismo que a gente deve buscar explorar, sim, mas, sem dúvida, é também um mecanismo que possui, enfim, conotações políticas, diplomáticas, enfim, que tem uma certa complexidade, e para a gente entender a complexidade, basta a gente olhar para o caso do Reino Unido, né, que acabou de sair da Comissão Europeia, da União Europeia, e está lá ainda com sua adequação provisória, enfim, uma grande discussão se os britânicos podem ou não trocar dados livremente com a Europa. E eu comento que eu tive no Reino Unido em 2019, estava ainda na fase, né, quase Brexit, e estava cheio de placas nas ruas, assim, né, um ponto de ônibus, como é que eu faço para trocar dados, né, visite o site e tal. Então, realmente, a gente vê que é algo que impacta o dia a dia das pessoas. Então, tirando a adequação, a gente tem um outro conjunto de mecanismos, que são mecanismos que a gente pode chamar assim de salvaguardas, que são essencialmente mecanismos contratuais ou privados, né? Um deles é o das cláusulas contratuais específicas para uma transferência, então um grupo pode submeter uma cláusula e a ANPD aprova, né, caso a caso, ou a gente tem as cláusulas padrão contratuais, que são cláusulas que a ANPD elaboraria, colocaria no seu site, e as empresas que quisessem trocar dados simplesmente incorporariam essas cláusulas nos seus contratos, e assim ficaria, né, permitida a transferência. Claro que não é apenas um exercício de copiar e colar, é preciso que haja mecanismos para assegurar que essas cláusulas sejam de fato enforceable, né, passíveis de enforcement e vinculantes, né, mas é um mecanismo que a gente enxerga com muito bons olhos, porque é um mecanismo simples e praticamente prateleira, né, então até uma micro e pequena empresa, né, uma empresa de menor porte, pode com muita facilidade incorporar esses mecanismos nas suas práticas cotidianas de transferência de dados, sem um custo muito expressivo. Depois temos ainda normas corporativas globais, que é o exemplo dos grandes conglomerados que você trouxe. Então, você vai ter talvez um grande grupo multinacional e ele vai ter normas que permitem a transferência de dados entre entidades do mesmo grupo empresarial, então, aprovadas pela ANPD, que também é uma coisa que simplifica muito, mas aí realmente é para players de grande porte. E aí temos ainda selos, certificados, códigos de conduta, que são mecanismos que existem na União Europeia, mas que são um pouquinho uma promessa não cumprida, pelo que eu ouço falar, né, que tiveram ainda pouca implementação prática. Todo mundo acha bonito, né, mas ainda a gente não viu muitos casos concretos. A gente tinha um exemplo que era o do Privacy Shield, que permitia a transferência entre a União Europeia e Estados Unidos, mas foi derrubado recentemente por uma decisão um tanto quanto polêmica, né, a decisão Schrems II. Então, é um mecanismo que realmente merece ser melhor explorado. E tem outros mecanismos, tem o CBPR dos países da PEC, enfim. Então, assim, a gente vê o mundo hoje tentando explorar essas ferramentas para viabilizar que os dados possam fluir de maneira segura. E a LGPD incorporou essa lógica, estabeleceu todos esses mecanismos. E o problema, realmente, Fernando, é que eles dependem de uma ação por parte da ANPD, que não aconteceu porque a gente está ainda com, né, menos de 5 meses de existência. Mas nós previmos tratar desse assunto na agenda regulatória no ano que vem. Isso também gerou uma baita confusão, porque, só ano que vem, o que eu faço no meio tempo, né? Mas, de fato, assim, o que eu queria dizer é que é um tema que requer não apenas
muito estudo, mas também muita conversa, né? E a gente tem, ao longo desses meses, já entabulado relações com várias autoridades de outros países, com a própria Comissão Europeia, com quem a gente está estabelecendo uma cooperação muito interessante, inclusive em termos de capacitação, com a ICO, com o DCMS, com o FTC, com autoridades também aqui da América Latina. Isso tudo é muito importante para a gente poder compreender o que funciona, o que não funciona. E nesse momento que a gente está olhando é que, enfim, a base legal que existe, que é viável de ser usada no curto prazo, é o consentimento específico em destaque. Eu super compreendo que essa é uma base legal muito problemática quando você está discutindo onde é que eu vou colocar meu data center, porque o consentimento é passível de revogação, né? Ele tem todos esses requisitos de livre, informado, inequívoco e ainda específico em destaque, né? Então, é uma base legal que não se presta muito a decisões empresariais de onde é que eu vou colocar meus dados, mas é o que temos no momento e a gente pretende, já no início do ano que vem, começar a startar esse processo regulatório. Esperamos fazer isso com bastante rapidez. E aí a pergunta que você me fez, bom, o que eu faço no meio tempo, né? Eu vou ser multado pela NPD? Olha, você não vai ser multado pela NPD, primeiro porque as sanções não estão ainda vigentes, né? Falta regulamento de sanções. E, assim, realmente não me parece muito razoável que nós pudéssemos aplicar multas sobre um tema que está ainda pendente de regulamentação, sabe? Então, o nosso presidente, o presidente Valdemar Gonçalves, esteve recentemente num evento, ele expressou a preocupação dele quanto a essa situação provisória, realmente, né, antes da regulamentação estar ainda construída, e ele próprio levantou aí uma hipótese de estabelecimento de mecanismos que permitissem provisoriamente que essas transferências continuem até que a gente tenha regras, né, finalmente estabelecidas. Então, isso também é uma coisa que a gente está avaliando, né, talvez pensar em, enfim, os mecanismos existentes, que sejam internacionalmente reconhecidos, né, enfim, obviamente a gente não está falando de gambiarras, mas de mecanismos que sejam robustos, né, que poderiam provisoriamente ser reconhecidos pela NPD para viabilizar que esses fluxos continuem, porque nosso objetivo não é parar, interromper a economia digital, muito longe disso, né? Só que a gente precisa realmente de um tempinho para amadurecer o marco regulatório para que isso tudo possa acontecer, enfim, em conformidade com a LGPD. Então, realmente é uma situação difícil, Fernanda, delicada, né? E a gente está muito sensível a essas dificuldades que acontecem no momento e trabalhando duro para o mais rápido possível poder oferecer mecanismos que possam ser utilizados de maneira simples, sem grandes custos, né, e eficientes. Está ótimo, doutora Mira. Estamos muito felizes em saber que não seremos multados em função de uma transferência internacional de dados realizada na ausência de regulamentação. Mas, mais uma vez, embora isso seja muito esclarecedor para o setor, há aquela preocupação, poxa, tudo bem, a NPD se manifesta dessa forma, mas talvez o juiz do PROCON de não sei aonde se manifeste de outra, né? Ou seja, para nós, atores que estamos envolvidos no dia a dia, no operacional, sempre há aquele risco escondido de alguma autoridade entender que aquilo não é correto, uma vez que está previsto na lei, né? Mas, bom, vamos fazer com o que temos, né? Já ter a autoridade já nos esclarecendo sobre esse ponto já é um alento para todos nós, uma vez que, de fato, nós sabemos que a LGPD não veio para impedir o fluxo internacional de dados, assim como o GDPR também não veio para impedir o fluxo internacional de dados, isso continua existindo na Europa até hoje. Bom, eu tenho outra pergunta, só para continuar nesse teor dos temas ainda carentes de regulamentação, que é uma pergunta que intriga bastante os nossos operadores, que diz respeito à existência das bases legadas, ou seja, o que fazer com relação àquela miríade, aquela profusão de dados pessoais que temos arquivados e cuja adequação para uma base legal existente na LGPD ainda não é muito evidente, existem talvez 2 bases que a gente poderia utilizar e etc., e que ainda está carente também de regulamentação, questão da base legada. Alguns dizem que, poxa, talvez o tratamento que exige um consentimento não seria o caso de aplicá-lo ainda, aguardando essa regulamentação. Alguns dizem, não, a gente deve utilizar ou adequar independentemente dessa regulamentação. Ou seja, um grande ponto de interrogação que temos e gostaríamos de saber se seria possível obter um norte em relação a esse tema para orientar nossas condutas.
Esse é um tema também super delicado. E eu queria aqui dizer, Fernando, que eu sou apenas uma diretora dentre 5, então eu trago aqui algumas perspectivas e visões, mas, por favor, não considerem falas em lives como jurisprudência administrativa, porque a gente precisa conversar e formalizar as coisas direitinho. Mas esse tema das bases legais é um tema que eu sei que um dos nossos diretores, o diretor Rael, ele volta e meia fala desse assunto com maior preocupação, porque ele é uma pessoa que tem um conhecimento técnico profundo e ele percebe exatamente a complexidade de lidar com bases legadas, sistemas legados, né, em que muitas vezes você não sabe de onde vieram esses dados, né, mas que são importantes. Então, assim, o que a lei fala é de a ANPD estabelecer um prazo, normas, né, para adequação progressiva dessas bases de dados. Então, são bases de dados que, obviamente, não estão fora do mundo da LGPD, mas pressupõe-se que haverá um tempo para que elas sejam adequadas. E nesse sentido, o que seria adequação? Seria realmente você investigar essas bases, você identificar que tipos de dados são tratados e você se assegurar que haja uma base legal, seja no artigo 7º, seja no artigo 11º, para que esse tratamento possa, de fato, ser realizado. E isso, em algum momento, terá que ser feito, né? Quando é uma questão ainda pendente de regulamentação. E nesse sentido, também, eu enfatizo aqui que a gente está muito sensível a esse fato, inclusive porque, dentro do próprio poder público, a gente sabe como TI é uma coisa que muitas vezes é complicada, né? Você tem uma pluralidade de sistemas que não conversam, que ninguém mais sabe quem fez aquele sistema, de onde que vieram aqueles dados, né? E quando a gente começa a misturar isso com decisões automatizadas, fica mais complicado ainda. Então, eu acho que, enfim, eu sou formada em Direito, eu tenho mestrado em Direito também, a gente muitas vezes olha para a lei de uma maneira bastante simples, é para adequar, é para adequar. Aí a gente não se dá conta da complexidade técnica que muitas vezes existe com relação a esses comandos legais. Então, é um assunto ao qual a gente está também bastante atento e vamos tratar, enfim, oportunamente. E, no meio tempo, eu recordo que a LGPD traz uma série de princípios que devem orientar o agente de tratamento, inclusive o princípio da boa-fé, né? Então, eu acho que faz parte de um comportamento responsável, de boa-fé, o agente de tratamento se voltar para essas bases legais e ver o que dá para fazer com elas em termos de adequação à LGPD, né? Vamos, na ausência de normas, vamos tratando por princípios, né? Acho que, de fato, é uma boa alternativa enquanto se aguarda a regulamentação desse tema. Eu tenho uma outra dúvida, talvez, doutora Miriam, essa seja mais específica em relação a todas as dúvidas que eu estou trazendo aqui. Eu não sei se você terá ou não elementos para nos responder ou nos trazer luz em relação a esse tema num evento como esse. Mas é uma grande interrogação do setor, é a questão que está prevista no artigo 11, parágrafo 4º da LGPD, ou seja, a vedação de compartilhamento de dados sensíveis entre controladores para fins de obtenção de vantagem econômica. É algo que, de fato, quando nós examinamos o artigo, há uma certa dúvida sobre o que seria fins de vantagem econômica. Talvez quando essa vantagem econômica é algo evidente, eu estou vendendo a base de dados, recebendo dinheiro por ela, se torna algo mais claro, talvez mais simples de visualizar. Mas quando compreendemos que toda indústria farmacêutica, ou toda empresa, existe pela finalidade exclusiva de gerar lucros, ou seja, é uma finalidade econômica per si, há uma dúvida sobre o alcance dessa expressão, por um lado. E também há uma dúvida sobre o alcance das hipóteses autorizativas, ou seja, da exceção a essa regra. Porque o artigo fala, olha, não pode compartilhar entre controladores para fins de obtenção de vantagem econômica, exceto nos casos, a lei torna prestação de serviço de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde. Ou seja, até onde vai tanto a vedação, ou seja, na noção de vantagem econômica, e quanto a exceção, que são esses termos que são utilizados pela lei. É uma grande dúvida do setor para que a gente possa tentar compreender se há um risco ou não, se a gente está correndo risco em determinada operação ou não, ou a gente acha que está, ou talvez não esteja. Essa é uma pergunta também super difícil, Fernando, e eu comento que esse foi um dos artigos mais discutidos aí na discussão da LGPD. Quando a gente vai na lei, a gente vê 3 parágrafos quartos, 2 taxados, porque teve a versão original, que era um texto bastante restritivo, que vedava
o compartilhamento de dados da saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto portabilidade, né? Aí veio a MP 869, e ela trouxe uma redação alternativa, um pouquinho mais ampliativa, e aí durante a tramitação no Congresso Nacional, essa redação foi ampliada ainda mais um pouquinho, né, até que nós chegássemos na redação atual, que fala, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviço de saúde, assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observar, e aí tem um monte de, desde que, entretanto, visto, assim, aquela redação bem complexa que revela um processo legislativo muito negociado. Eu acho que aqui, enfim, sem me arriscar a trazer interpretações conclusivas, eu acho que o que a gente observa claramente é que é um tema que despertou muita preocupação e muita atenção de todos os lados, né, do espectro negociador ali. Então, de um lado, havia uma preocupação com relação ao tratamento desses dados, que são dados sensíveis, né, dados que revelam aspectos muito íntimos, né, da personalidade humana, especialmente questão de seleção de riscos na contratação de plano de saúde, compartilhamento indevido, enfim, e de outro lado, uma perspectiva pragmática de que o setor de saúde é um setor intensivo em dados e que é necessário que esses dados possam circular, inclusive como uma condição da própria execuibilidade das atividades que são prestadas ao titular. E aí chegou essa redação super truncada, cheio de exceto, desde que, entretanto, né, que vai exigir um esforço interpretativo grande de todos nós. E aqui, de fato, Fernanda, é um tema sobre o qual nós não nos debruçamos na NPD. Quando você vai olhar a agenda regulatória, você vê que a gente não especificou setores que serão estudados ou aprofundados nesses primeiros 2 anos, porque entendemos que, de fato, existem questões muito fundamentais que precisam ser esclarecidas antes que a gente possa atacar questões mais complexas. Essa, sem dúvida, é uma questão bastante complexa, e o que eu tendo a responder assim, meio que te devolvendo a pergunta, Fernanda, a você e também ao Bruno, no sentido de como vocês entendem que esse artigo poderia ser interpretado de maneira a atender a todos esses valores, interesses e direitos que estão tão protegidos pela LGPD, né? Como é que a gente interpreta esse artigo de maneira adequada para assegurar que o setor possa continuar tratando dados de maneira adequada, mas que também os direitos titulares estejam protegidos, reconhecendo-se a especificidade desses dados, que são dados pessoais sensíveis, dados que podem dar ensejo a tratamentos discriminatórios, abusivos, né? Então, eu meio que vou te devolver a bola, anotando a pergunta no meu caderninho, mas devolvendo ao próprio setor para nos ajudar a interpretar esse dispositivo e nos esclarecer quanto às suas implicações, sabe? E aqui, com muita transparência, muita humildade, digo, olha, a NPD não tem todas as respostas, a gente também está aprendendo, e justamente por isso que a lei nos impõe um processo muito dialogado de interpretação, de construção normativa, justamente para que possamos compreender os diferentes pontos de vista. Então, esse dispositivo é um que, na minha versão impressa da LGPD, está todo pintadinho, assim, com umas interrogações, e eu acho que uma agenda, uma pauta para debates futuros, né, mas já começando agora, é justamente interpretar esse dispositivo e entender o que seria uma interpretação razoável. E aí, se você tiver já opiniões a respeito, Fernando, adoraria ouvir. Doutor Bruno também. Está ótimo. Muitíssimo obrigado, doutora Mira, pela explicação. Eu acho sim, eu acredito que os setores econômicos, né, e sobretudo o nosso em específico, tem muito a contribuir em relação a isso, porque nós podemos trazer para vocês questões ou situações práticas, concretas, né, para tentar reduzir um pouco o que a gente chama de assimetria, né, da informação dentro do regulador, trazer um pouco da realidade da indústria, e vai ser um grande prazer contribuir nesse sentido. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou puxar uma perguntinha aqui da plateia, uma ou outra, tá? Para não monopolizar as perguntas, existem muitas dúvidas. A primeira que eu gostaria de fazer, ela diz respeito a incidente de segurança. Aqui também é uma das grandes preocupações do nosso empresariado, tá? Se por um lado, essa pergunta eu vou fazê-la em dois pontos, A e B. Eu vou fazer o seguinte: uma pessoa que declara um incidente de segurança junto ao NPD, qual que é a expectativa dela? O que ela teria, digamos, como resposta da NPD, há quanto tempo? Se ela declara, vai ficar lá do outro lado, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Né? O que vai vir? Qual que é a expectativa dela? E a segunda, que é uma pergunta que nos foi feita aqui, que no formulário de incidente de segurança
publicado no NPD menciona 2 dias úteis, né? A partir da tomada de ciência do incidente. E a partir de quando a gente consideraria essa tomada de ciência? Será a partir do momento da primeira observação sobre o incidente, a partir da confirmação, a partir de fato da compreensão total? Como é que vocês veem esse ponto, por favor? Ótimo. Bom, então são 2 questões que a gente está construindo nesse momento, né? Então a gente está com o processo de tomada de subsídios que se encerrou agora há pouquinho, né, sobre incidente de segurança, e em paralelo, porque nós sabemos que é um assunto que afeta muitíssimo todos os brasileiros, afeta também os agentes de tratamento, nós já colocamos no site um formulário e orientações provisórias, né, para que as pessoas não fiquem sem saber o que fazer, né? Havia até uma discussão sobre se era ou não era obrigatória a notificação. Nós entendemos que a NPD deve sim ser notificada, e para isso que nós criamos o formulário. E aí a primeira pergunta diz respeito um pouquinho ao fluxo interno, né, de tratamento de incidentes. E eu comento aqui que nós não havíamos nem tomado posse ainda, os diretores, e já havia escritórios nos procurando, eu preciso notificar, vamos fazer uma reunião, como é que eu faço, né? Então, a gente vê, de um lado, uma preocupação dos agentes de tratamento em seguir a legislação, né, em notificar, e, de outro lado, isso nos obrigou a muito rapidamente começar a refletir sobre como lidar com essas notificações. E aqui eu comento que, por exemplo, em conversa com autoridades de outros países, eles relatam, assim, dezenas de milhares de notificações no ano, sabe, num volume realmente muito expressivo. A ICO tem mais de 100 pessoas só para lidar com incidente de segurança, e nós na NPD temos quase 30, né, para cuidar de toda a LGPD. Então, também uma avaliação interna nossa sobre como lidar de maneira estratégica com essas notificações, de maneira pragmática, e por isso uma das primeiras discussões que nós fizemos foi sobre realmente a avaliação do risco associado a um incidente de segurança. Como é que a gente pode avaliar se esse é um incidente grave, pouco grave, que gera grandes riscos, baixos riscos, porque é muito simples compreender que podem existir incidentes de segurança que vão gerar risco quase nenhum, né? Então, pensar, por exemplo, no vazamento de uma base de dados criptografada. O risco para o titular é próximo de 0, porque aqueles dados não estão acessíveis, eles não podem ser manipulados por quem tenha tido acesso a eles. E, por outro lado, essa avaliação não pode ser baseada unicamente no volume de dados vazados, mas também na forma em que eles se encontravam, no tipo de dados pessoais afetados. E eu acho que a nossa atuação interna na NPD necessariamente vai ter que ser um pouquinho estratégica, no sentido de não abrir um processo administrativo para cada incidente de segurança notificado, mas criar procedimentos que nos permitam tratar disso de uma maneira realmente que seja inteligente, né? Porque não é possível que a gente, como equipe na área de fiscalização, que hoje tem 2 pessoas, pense em lidar individualizadamente com 10 mil, 20 mil, 30 mil notificações de incidente que possam aparecer no ano, né? Então, em muitos casos, a gente vai receber notificação de incidente e talvez a gente não faça nada, a gente avalia, olha, tudo bem, o controlador adotou as medidas necessárias, ele notificou o titular, ele informou que tudo, talvez nem seja necessário tomar medida nenhuma, o incidente foi devidamente endereçado. Em outros casos, nós vamos pedir informações adicionais, né? Se houver indícios de atividade criminosa, a gente pode perguntar, vem cá, você notificou a polícia, esse assunto está sendo investigado, outras autoridades estão envolvidas, né? Então, vai realmente depender do caso concreto. É possível que nada seja feito, que ele entre em termos de estatísticas, né, para a gente entender onde é que estão os problemas, onde é que podem surgir, ou é possível que ele realmente enseja um tratamento individualizado. E esses fluxos a gente está construindo nesse momento, sabe, Fernando? Então, enquanto a gente não tiver isso bem objetivamente, né, organizado, a gente sempre vai enfrentar um desafio que é responder à opinião pública mesmo. Ah, mas e o meu incidente? O que você fez com o meu incidente, né? E a questão chave aqui, a questão basilar, é que talvez se eu resolvo o problema do senhor Fernando, eu não estou resolvendo o problema do estado de São Paulo, por exemplo, porque eu estou gastando, né, os poucos, né, os recursos humanos que eu tenho para tratar de uma questão individualizada e não de um problema sistêmico. Então, essa é uma reflexão que a gente está fazendo nesse momento, com vista a desenhar esses fluxos, e é uma reflexão que não está concluída ainda, sabe? Uma reflexão que está ainda em curso, e eu acho que no regulamento de processo administrativo sancionador também vai ficar um pouquinho mais claro o que a gente está pensando em termos de lidar de maneira um pouco mais agregada e mais estratégica com essas notificações. E a segunda pergunta diz respeito ao prazo, né? Então, a lei não estabelece prazo, a lei fala em prazo razoável, e aí nós tivemos uma grande discussão na NPD sobre o que é um prazo razoável, né? E é claro que
o prazo será estabelecido pela regulamentação, quando ela vier, né? Mas nós, a título indicativo, sugerimos aí esse prazo de 2 dias úteis, porque ele é um prazo que guarda uma certa semelhança com o prazo europeu, que é de 72 horas, né? Então, 2 dias úteis, 72 horas. Às vezes tem um fim de semana no meio do caminho, é mais ou menos parecido. Em segundo lugar, porque é um prazo que o pessoal que trabalha com incidente de segurança disse, olha, se não, 72 horas, assim, ou você já sabe ou já era, né? Assim, 5 dias é um prazo que, né, às vezes, já, se for um caso grave, né, os efeitos já estão muito disseminados, então 72 horas é um prazo razoável, né, do ponto de vista técnico. E, por fim, porque esse é o prazo também que já está estabelecido no decreto que regulamenta a lei do cadastro positivo, né? Então, as empresas atingidas por esse decreto já têm a obrigação de notificar em 2 dias úteis, então a gente pegou como um parâmetro para uniformizar, mas é claro que isso tudo vai ser estabelecido depois formalmente pela regulamentação. E aí a pergunta, bom, o que significa a partir da ciência, né? Cada agente de tratamento vai saber. Então, eu tenho uma suspeita, isso é ciência. Não, isso não é ciência, é uma suspeita. Eu tenho aqui a confirmação. Bom, então você tem aí a ciência. E esse prazo de 2 dias úteis, é importante frisar, é um prazo para a primeira notificação, sem prejuízo de que possam ocorrer notificações complementares, né? Então, olha, eu tinha aqui né, confirmou, teve um incidente. Aí, 3 dias depois, não, agora tem mais informações, deixa eu trazer essas informações para a autoridade. Então, previmos também a possibilidade de notificações complementares, de modo a trazer um retrato mais completo, né, das circunstâncias. Mas é um tema que a gente tratou na tomada de subsídios e que a gente espera em breve trazer a discussão em termos de minuta realmente de regulamento. Obrigado. De fato, é um termo, é uma questão que gera um pouco de ansiedade, né, no empresário. Se ele eventualmente notifica uma falha, um incidente de segurança e ele não sabe, não aconteceu nada, e ele não sabe se isso é bom, não sabe se isso é ruim. Ele está aguardando 15 dias, poxa, ninguém me falou nada. Ou eles estão investigando muito o meu caso é complicado, ou não, eles analisaram o meu caso e falaram, poxa, seu caso é tranquilo, não tem nada o que fazer, né? Isso gera uma certa a preocupação que é legítima aos meus olhos e que talvez isso de Não, e fato sabe, seja Fernando, que é uma questão interessante, a gente até já falou sobre isso, a gente estava recebendo notificação por e-mail, né? O pessoal mandava e-mail, e aí nunca chegava a confirmação de recebimento, as pessoas ficavam agoniadas, mandavam mais um e-mail, tanto que a gente agora indicou que a notificação deve se dar por peticionamento eletrônico, porque aí também o agente de tratamento tem a comprovação de que ele, de fato, apresentou aquelas informações, de que ele cumpriu a obrigação legal dele, né? Então, a gente está também azeitando um pouquinho esses procedimentos. Eu sei que o peticionamento eletrônico também traz algumas dificuldades, porque tem um prazo para cadastrar no sistema. Então, tudo isso a gente está vendo para tentar encontrar qual que é o melhor caminho. E eu digo assim, pessoal, assim, tenham tranquilidade, tá? A gente não está querendo surpreender ninguém, a gente está tentando fazer da melhor forma possível. E esses feedbacks são muito interessantes, muito úteis para a gente também pensar em como aprimorar os nossos processos. Maravilha, muito obrigado. Nós pode contar com os nossos feedbacks. Esse é um ponto pacífico em relação à nossa atuação. Eu tenho aqui mais umas 2 perguntas, doutora Miriam, que eu vou fazer. Um ponto que ocorre, mais uma vez, conforme eu mencionei anteriormente, a LGPD não inventou o conflito normativo, mas no nosso setor, assim como em outros, isso ocorre, né? Existem determinadas regulamentações sobre, talvez, Anvisa ou CONEP, no que diz respeito a pesquisas clínicas, que são um pouco contrárias, ou a primeira análise pode nos parecer contrária a determinadas questões sobre a LGPD. Como está sendo articulado, alguma articulação sobre isso no nosso setor, em relação à Anvisa, ou em relação ao CONEP, em relação a alguma coisa, ou ainda não é algo a se construir? Essa interregulação, né? De fato, assim, eu acho que conflito normativo não foi um troço inventado pela LGPD, mas para muitos profissionais que lidam com a proteção de dados, talvez seja a primeira vez em que esses conflitos se evidenciam assim de maneira tão clara, porque, enfim, como a gente vinha falando, né, já existiam muitas normas que tratavam de alguns aspectos do tratamento de dados pessoais, a LGPD chega como uma norma que pretende trazer uma uniformização, né, um patamar mínimo, né, mas continuam existindo normas pré-existentes, até mesmo normas posteriores que vão tratar do tema com algumas especificidades. Então, um primeiro ponto que eu saliento é que a LGPD não é a única lei no mundo, né, mas ela tem que ser interpretada em conjunto com outras normas, e esse é um desafio que a gente
processo administrativo, tem lei do habeas data, né? Tem vários decretos, portarias, instituições normativas. Então, mesmo para nós, no poder público, às vezes é desafiador entender como essas normas vão se correlacionar. E nos setores regulados também é assim, né? Então, a gente tem aí os tradicionais critérios de solução de conflitos normativos, hierarquia, especialidade, temporalidade, que nem sempre vão ser os melhores, né? E aí tem outras técnicas mais sofisticadas que falam em microsistemas normativos, né? Grupos de normas. E o que eu acho assim é que ninguém está aqui exigindo que todos nós sejam mestres em hermenêutica jurídica e que o papel da NPD é justamente cooperar com esses outros órgãos que tenham competências análogas para que a gente possa chegar a bons entendimentos, sabe? Então, quando eu olho assim para esse emaranhado de normas que existem em vários setores, eu acho que o pior cenário possível é o administrado não sabe se acende uma vela para a agência reguladora ou para a NPD, né? Ou ainda para o Poder Judiciário. E a gente tem um histórico aí de conflitos de competência da administração pública que nos mostra que isso é muito danoso, né? Sejam conflitos positivos, sejam conflitos negativos, geram muita insegurança jurídica, geram judicialização, geram custos, e a gente não quer isso, né? Então, o que nós temos feito, de fato, logo no início, assim, foi um mapeamento assim, de atores que são relevantes para a gente cooperar e com quem a gente quer estabelecer mecanismos de cooperação, seja formalmente, seja informalmente, e nesse sentido, é claro que as agências reguladoras estão todas incluídas, né? Inclusive no setor aí farmacêutico. E a gente tem já aproximações, né, ainda informais, mas que têm sido super produtivas, e a gente espera aos poucos ir avançando para ter esses mecanismos mais formais de cooperação. E o que a gente espera realmente é cumprir o que está na LGPD, que fala que nós temos uma responsabilidade de coordenação, né? Inclusive de consultar o ente regulador quando se tratar de sanções aplicáveis a setores regulados, e a gente entende que, inclusive, à medida que a gente for avançando e formos fazendo consultas públicas, vai ser muito produtivo ouvir os órgãos reguladores quando nós formos tratar de matérias que poderão ter impacto no setor regulado, e a gente aqui, de novo, não somos donos da verdade, a gente quer entender, e para nós é perfeitamente claro, né, que às vezes uma norma que nós estabelecermos, enfim, de maneira horizontal, pode ter um impacto muito diferenciado em determinado setor que já tenha normas próprias, né? Então, nossa ideia aqui realmente é cooperar para evitar esses problemas e ir conversando, e eu acho que realmente é conversando que a gente se entende. Claro, maravilha. Doutora Mira, eu não vou tomar muito mais do seu tempo, eu vou fazer mais uma pergunta e depois vamos concluir esse nosso encontro. Essa pergunta que eu vou fazer, ela diz respeito há inclusive algumas dúvidas sobre esse tema, mas que talvez sejam um pouco específicas demais no nosso chat, mas diz respeito à divisão de responsabilidades relacionadas a compartilhamento de dados pessoais, do tomador indireto dos serviços. Há alguma dúvida que é minha em relação a LGPD não previu a figura do que a gente chamaria de joint controller, né? Controlador conjunto que existe no GDPR, quando dois controladores determinam os meios e os fins do tratamento em conjunto. Na LGPD não há essa figura especificamente, mas nós sabemos que há determinados casos em que isso acontece na prática. E como você vê essa questão dessa divisão de responsabilidades entre esses diversos controladores em relação aos dados pessoais que são tratados por muita gente para finalidades distintas, na verdade? É verdade, Fernando, e a LGPD ela foi um pouquinho sintética ao tratar desses conceitos, né, de controlador-operador, e talvez tenha sido sábio, inclusive, porque quando a gente olha para os casos concretos, a gente vê relações tão complexas, né, de tratamento de dados de maneira compartilhada, ou fluxos de dados de um agente para o outro, e muitas vezes nos casos concretos é até muito complicado. Quem é controlador, quem é operador, quem é controlador conjunto, né? E, de novo, vai ser sempre uma análise de caso concreto, né? Ainda que o contrato diga uma coisa, o que vai importar, na verdade, é quem tem ali um poder de tomada de decisão, quem está definindo os tratamentos, e muitas vezes haverá cenários intermediários em que realmente existem dúvidas, né? E de fato, a LGPD não trouxe esse conceito de controlador conjunto, mas é um conceito que a gente vê no contexto internacional. E eu acho que justamente por conta dessas várias dúvidas interpretativas é que lá na NPD a gente se preocupou em rapidamente começar a construir um documento que nos traga um pouco mais de clareza, tá? Então a gente teve uma discussão interna lá, observando essas variadas interpretações, essas muitas dúvidas,
e as nossas equipes trabalharam num documento orientativo, né, orientador, que me parece que foi finalizado e que vai chegar para os conselheiros olharem uma primeira versão essa semana, se tudo der certo. Eu sei que a equipe trabalhou bastante nisso, né, estudou bastante, e a gente vai, então, olhar para ver se, enfim, se é um documento que pode ajudar ou se não vai gerar ainda mais confusão, né, porque o nosso objetivo aqui é ajudar a esclarecer. Então, eu espero que em breve, assim, eu não vou aqui prometer nenhum prazo, porque essas coisas, né, tem uma certa, enfim, foge um pouquinho ao nosso controle às vezes, mas eu espero que em breve a gente consiga publicar no nosso site um documento que traga um pouquinho mais de clareza, ou que pelo menos suscite um pouquinho mais de discussões para a gente entender essas relações tão complexas, né, que de fato caracterizam a nossa economia movida a dados. De fato, muito obrigado, doutora Miriam. Esse é um tema que tem gerado muita preocupação e talvez no que diz respeito a esse compartilhamento de dados, entre essas inúmeras hipóteses em que isso ocorre, talvez fundadas sobre bases legais distintas, porque são, para uns atores, tratamentos distintos, com finalidades distintas, a única coisa em comum sejam talvez os mesmos dados, de identidade de dados para tratamentos distintos e finalidades distintas. O que eu gostaria de propor para você seria, aproveitando a oportunidade, né, doutor Bruno, propor formalmente aqui para a doutora Miriam, em que o Sindusfarma, o setor farmacêutico, a indústria farmacêutica brasileira, possa eventualmente elaborar um manual de boas práticas para o tratamento dos dados pessoais do setor e trazer ao conhecimento da ANPD para que a gente possa, de fato, consolidar, avançar um pouco mais nesse diálogo institucional que tivemos a oportunidade de iniciar aqui agora. Nós sabemos que a lei ela não prevê uma aprovação pela ANPD, mas ela fala no artigo 50, parágrafo 3º, sobre reconhecimento, né, das boas práticas pela ANPD. Então, eu gostaria, de um lado, de saber se podemos avançar num projeto dessa natureza aqui com a ANPD e ouvi-lo, como se passa esse reconhecimento dessas boas práticas pela ANPD, porque a ideia é justamente construir algo que seja sólido, né, que seja uma visão conjunta do tema por ambas as instituições. Então, Fernando, eu vou falar aqui minha visão particular. Assim, eu particularmente sou entusiasta desse dispositivo da lei, e eu acho que realmente é uma condição de eficácia da lei, né? Para que ela possa ser eficaz, a gente tem que reconhecer que o Estado não deve ser o único centro produtor de normas jurídicas, sabe? E quando a gente estuda smart regulation, ou quando a gente estuda mesmo, enfim, teoria da administração mais moderna, a gente tem que entender que o ordenamento jurídico se abriu para outras formas de endereçamento de conflitos que não sejam unicamente entender que existe um ator estatal que é o centrado que vai expedir normas que terão que ser cumpridas, né? Então, a gente fala no direito administrativo consensual, a gente fala, né, no giro constitucional da administração pública, ou mesmo a ideia de policentrismo normativo, né? E são ideias que eu acho que a LGPD incorporou de uma maneira muito inteligente ao estabelecer lá no artigo 50, se não me engano, que os agentes de tratamento, individualmente ou por meio de associações, poderão formar normas, regras de boas práticas, código de conduta, etc., programas de governança em privacidade, e que esses documentos poderão depois ser submetidos à autoridade para que, caso ela queira, ela os reconheça e divulgue, né? Então, eu particularmente acho isso algo muito positivo, porque justamente permite que as especificidades sejam reconhecidas e tratadas por quem as entende, né? Que são vocês. A gente não é especialista no setor farmacêutico, a gente obviamente está se esforçando para entender, para aprender, para compreender, mas ninguém melhor do que o próprio agente de tratamento para compreender as especificidades do seu setor e para apresentar uma proposta que poderá ou não ser reconhecida pela autoridade, mas no mínimo já demonstra uma boa fé e um desejo de conformidade à legislação que a própria lei vai premiar lá na frente, porque na hora de aplicar a sanção tem lá como elemento atenuante o fato de o agente de tratamento ter desenvolvido esses programas, de ter estabelecido mecanismos, né, de accountability, de conformidade à legislação. Então, particularmente, eu acho que é algo muito positivo. Na ANPD, a gente ainda não iniciou um processo de reconhecimento dessas normas, tá? E eu acho que, de fato, talvez seja prudente que seja assim, porque a gente está ainda consolidando o marco jurídico
e tem muitos temas que ainda requerem interpretação, esclarecimento. Então, eu acho que o temor que existe é que se nós já reconhecêssemos um código de conduta muito abrangente, a gente estaria antecipando temas que ainda vão passar por consulta pública, que ainda, né, ensejarão uma discussão pública mais robusta, mas ainda assim eu acho que é muito positivo, e ainda que haja eventuais diferenças interpretativas, né, ou pontos que a NPD depois vem entender diferente, eu acho que é muito mais simples você ajustar assim, milímetros do que você partir do zero, né, e botar um avião para voar, né? Então, particularmente, eu vejo de maneira muito positiva, e eu espero que no futuro, quando a gente estiver com o nosso arcabouço normativo já mais estabilizado, né, com menos dúvidas básicas, a gente consiga também avançar em termos do reconhecimento desses códigos de conduta, de regras de boas práticas, porque eu acho que é isso, servem de exemplo, servem de paradigma e ajudam muito a orientar setores que têm especificidades, particularidades que nem sempre serão apreendidos por uma legislação tão horizontal, como é o caso da LGPD. A ideia é justamente essa, é a gente propor, a gente levar toda a nossa especificidade, nosso conhecimento e fazer ajustes finos lá na frente. Obviamente que a gente não é o dono da verdade e partir de vocês vai ser um caminho muito mais difícil, porque vocês vão ter que aprender para depois, enfim, dizer qual é o correto caminho. Então, a ideia é exatamente essa, que a gente lá na frente fazer um polimento e deixar tudo ajustadinho com todas as especificidades do setor. Né, Fernando? Isso aí. Vamos construindo, né? Como o meu jargão é que a proteção dos dados pessoais é uma atividade coletiva. Isso, de fato, para mim é a maior realidade. 2 cabeças pensam mais que uma e 10 pensam melhor do que 2 e são visões distintas, sensibilidades distintas para determinados temas, para determinados pontos. Um analisa o aspecto jurídico, outro da segurança dos dados, outro talvez algum outro não visto anteriormente. E com isso o objetivo é que consigamos difundir uma cultura de proteção de dados tão importante num setor como o nosso, que lida com essa profusão de dados pessoais sensíveis, né? Então, e o tema sempre, né, sempre em construção, acompanhando a evolução da sociedade, né? Quer dizer, ele não vai se esgotar em si e a gente vai estar sempre evoluindo com o tema. Tá ótimo, isso aí. Bom, doutora Miri, gostaria de agradecê-la pela presença e pela brilhante exposição que você nos deu, pelo norte que você nos deu em determinados temas que ainda não são regulamentados, mas que nos permitem ter uma pequena visão sobre, né, os caminhos da regulamentação do setor e como talvez os agentes de tratamento devam se comportar em concreto sobre alguns temas que ainda não têm respostas, como existem vários ainda na LGPD. Mas para a gente é um alento saber que temos um canal, um diálogo aberto aí com você, com a NPD, para que a gente possa tentar construir junto uma doutrina que seja saudável, sólida e perene para o setor nessa área. Eu gostaria de agradecer também a todos os ouvintes, essas pessoas tão interessantes, tão interessadas sobre esse tema, que fazem parte que estão nos assistindo, e cujas contribuições, várias delas foram muito valiosas, várias das perguntas que eu fiz não foram elaboradas por mim sozinho, na verdade, eu tento trazer aqui as ânsias do setor, né, o que o setor gostaria de esclarecer e de ouvir. Então, muito obrigado a todos vocês pela excelente colaboração. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Miri, para o Bruno, finalmente para a gente concluir. E depois gostaria só de pedir para que a gente possa ficar um pouquinho na sala, só para eu te agradecer um pouco mais pessoalmente, Miri. Imagina, Fernando, eu agradeço muitíssimo o convite, mais uma vez, a você e ao Bruno, e também a todos que participaram. Pessoal, eu sei que tem muitas perguntas, que nem todas têm resposta nesse momento, mas a gente está, de fato, buscando lidar com os temas com toda a responsabilidade, seguindo todos os ritos legais, e por favor, contem conosco, estamos com as portas abertas, queremos ouvir, queremos entender, para que possamos errar menos, né, tomar boas decisões. Então, é isso, fico à disposição, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu, em nome do Sinsfarma, queria agradecer muito nessa discussão, acho que foi de altíssimo nível, né? A gente teve esse primeiro contato, quebramos o gelo, mais ou menos contamos a nossa ideia de cronograma, né, para chegar lá na frente com um pacote pronto para análise de vocês, e ele vai ser construído em conjunto.
A gente constrói sempre nos grupos temáticos de trabalho, sempre ouvindo as especificidades de cada empresa, porque cada empresa é diferente da outra. Nós temos multinacionais, temos empresas nacionais de todos os portes, né? Então, a gente precisa focar em todas essas especificidades para fazer um trabalho consistente, robusto e que proteja, né, no fim do dia, os dados privados, né, de todo mundo que se relaciona conosco. Então, é isso. Queria agradecer toda a audiência. Chegamos a ter um pico de 80 pessoas. Eu acompanhei aqui até 177, mas não tenho certeza se foi o pico. E agradecer e desejar a todos um resto de dia de semana muito bom. Obrigado. Obrigado, gente.